Olá, meus alunos, alunos de logística, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, galera, mais uma vez para estar trazendo, ministrando mais um conteúdo muito importante para a vida de vocês, beleza? Então, preparados? Peguem caneta, peguem caderno e peguem, tá? Seu livro, gente, é muito importante você valorizar o seu livro. É aqui que está todo o conteúdo que a gente tem palestrado, tem ministrado aqui durante esse período. Então, estuda, revisa esse conteúdo. Olha só, nós iremos trabalhar o capítulo 13, ok? Página 123. Pega o teu livro na página 123, revisa, estuda. É muito importante você olhar primeiro o conteúdo no livro e só depois você assistir o conteúdo comigo, ok, gente? Para quê, professor? Para você compreender melhor o assunto, ok? Beleza? Façam isso aí e depois é que vocês venham aqui comigo assistir esse conteúdo. Posso contar aí com vocês, pessoal de logística? Acredito que sim. Sejam bem-vindos mais uma vez. Não esqueçam, gente, terça-feira é o dia da gente estudar, terça-feira é o dia da gente se capacitar, foco nos estudos. Eu desafio essa turma aí. Vamos lá, gente, não vamos baixar a guarda, vamos continuar firmes e fortes no propósito que a gente tem, que é de chegar até o final desse curso aí, e já deu certo para cada um de nós, beleza? Vamos lá, só para a gente reforçar o que vimos semana passada no conteúdo anterior. Iniciamos, lembram? Uma série com 8 capítulos. Semana passada nós iniciamos essa série com 8 capítulos total, falando sobre o tema estoque. Então, por todo essas 8 semanas aí, o foco vai ser estoque, estoque e estoque. Então, gente, levem a sério, porque é muito importante, tem tudo a ver com a área de vocês, a área logística. Já tem alunos aí que estão trabalhando em algumas empresas, no estoque, no depósito, e aí vocês vão alinhar a parte prática que vocês têm com a parte teórica também, porque provavelmente, gente, tem muita coisa que você não sabe que está acontecendo por trás dos bastidores. Quem gerencia um estoque é uma pessoa muito responsável. Uma coisa é você ficar organizando caixas no depósito, uma coisa é você estar por trás dos bastidores, no escritório, assumindo um cargo e uma posição de liderança responsável por aquilo ali. Gente, vocês não imaginam, ou até acho que imaginam, mas cuidar de um estoque, de um depósito, ser responsável pelo centro de distribuição de uma empresa é muito sério, tá bom? E aí nós falamos sobre o que são estoques, por que existem estoques, lembram? O que é gerenciamento de estoque, como eles se formam, tipos de estoques, matéria-prima, semi-acabados e acabados, beleza? Foi o tema da semana passada. E hoje, no segundo capítulo da série, vamos discutir sobre sistema de reposição contínua de estoques. Vamos lá? Sistemas de reposição contínua de estoques. Vamos falar sobre conceituação de reposição contínua do estoque. Eu vou te dar o conceito de que é reposição contínua, modelo ou gráfico de dente de serra. Dente de serra, o que é isso? Para você entender que o que está por trás de uma gestão de estoque é muita coisa. Por isso que, 8 capítulos aí, maravilha. E determinação de ponto de reposição. Quando é que eu tenho que fazer o ponto de reposição? Beleza? Aperta o cinto, caneta, caderno e livro na mão para você me acompanhar aqui, pessoal. Começando com essa pergunta super interessante. O que significa a expressão reposição contínua? É muito fácil, vocês nem precisam estudar para falar. Aplicando isso aqui ao nosso dia a dia, vamos falar aqui do nosso dia a dia em casa, das nossas dispensas,
eu tenho que estar repondo alguns materiais? Tenho. E de forma contínua? Tenho. Por quê? Porque se eu não fizer essa reposição contínua, vai faltar. É ou não é, gente? Vocês concordam? O tema de hoje é sobre reposição contínua de estoque. Então, trazendo aqui como exemplo bem simples, bem basicão, na sua casa, se você não repõe o açúcar, se você não repõe café, vamos falar de coisas essenciais do dia a dia de uma dona de casa, de um dono de casa, né? Que eu, por exemplo, eu cuido a maior parte do dia da casa, eu tenho que repor, senão vai faltar. E aí é preciso ter atenção, ok? O foco da nossa aula de hoje aqui, gente, é atenção. Vai ter uma fórmula lá no final, uma fórmula que eu vou ensinar para vocês, mas o foco aqui é você ter uma conscientização da necessidade de uma reposição contínua em estoques. Se não houver, vai atrapalhar toda a cadeia de distribuição, de vendas, de atendimento ao cliente. Se uma empresa, se um supermercado, por exemplo, não se preocupar com essa reposição contínua de estoque, ok? Vamos lá? Olha só, o conceito de reposição contínua, eu quero começar falando para vocês, não esqueçam do exercício, meu povo, que vai ser enviado o link. É nisso aí que a gente está precisando muito do seu apoio. Tem muita gente esquecendo, deixando, não fazendo exercício. E o que eu quero dizer é foco, gente. Foco nos estudos. Os exercícios te ajudam a fixar o conteúdo na sua mente, tá certo? E aí, falando de reposição contínua, vou te dar logo um spoiler do que vai cair. Uma pergunta sobre reposição contínua vai cair lá. Anota aí. A expressão logística, reposição contínua, refere-se a uma ferramenta. Salva aí na tua cabeça. Então, reposição contínua não é só um hábito, mas é uma ferramenta que tem por finalidade repor os produtos na gôndola ou estoque de forma rápida, adequada à demanda, com os objetivos de minimizar estoques e faltas. Vamos lá. Aqui ele fala de gôndola, mas pode ser em um depósito, como, por exemplo, essa figura aqui mostra prateleiras, né? Enfim, os lugares, os depósitos onde são colocadas as mercadorias de uma forma geral, tá? Porque a gente associa gôndola só a de supermercado, mas não é. É de um depósito, como todo depósito tem, o local onde é armazenado, perfeito? Então, gravou aí a expressão reposição contínua, refere-se a uma ferramenta que tem por finalidade repor os produtos, tá? De forma rápida e adequada, ok? E adequada, com os objetivos de quê, gente? Minimizar estoques e faltas. Então, não há sombra de dúvidas, para mim, que estou responsável por gerenciar o meu estoque, eu preciso levar em consideração, eu preciso saber quais são as ferramentas que me ajudarão a fazer uma reposição contínua de estoque. Se eu não entendo isso, se eu não tenho dados concretos em minhas mãos que me ajudem a fazer essa reposição contínua, eu vou estar comprando produto da minha cabeça. Não, pode comprar. Não, aparece um vendedor na sua porta lá, oferecendo, fazendo uma promoção. E aí você, cara, eu vou comprar isso aí. Aí você compra, aí bota no teu estoque. E aí você não tem um controle de estoque. Você não tem dados reais de como está o teu estoque. Tá tudo na cabeça, não tem nada anotado. Não tem programa nenhum, software nenhum. Aí o que acontece? Problema. Vai estragar. Por quê? Porque eu, como gestor de estoque, eu preciso ter noção de quê, gente? De qual é a demanda, qual é a saída do produto que eu tenho, entendeu? Qual é o prazo para uma empresa repor esse material no meu depósito,
Você compreende isso? Eu preciso levar em consideração vários aspectos para que haja uma reposição contínua. Não é o que dá na minha cabeça, bora repor, bora comprar, compra mais. Não é assim, gente. É sério, tá bom? Por isso que eu digo, uma coisa é você estar organizando o depósito, ser responsável para organizar os pallets, guardar a mercadoria. Uma coisa é você estar ali como responsável pelo aquele estoque. E aí leve a sério isso aí, porque o objetivo dessa reposição, o objetivo dessa ferramenta é minimizar o que? Estoques e, acima de tudo, faltas. Faltar um produto é muito sério. Lembram dessa situação aqui que eu falei semana passada do tênis, que você foi numa loja comprar um produto e aí o tênis não tinha mais do seu número, e aí já tinha outros modelos, aí o vendedor queria te empurrar um outro modelo, não, mas eu quero esse modelo. E aí, gente, qual foi o problema aqui? Reposição de estoque. Falta de gerenciamento de um estoque, tá bom? Por isso que todos aqueles responsáveis pelo estoque precisam levar muito a sério esse detalhe aí. E qual é, professor, então, o desafio? Eu coloco aqui, né? Desafio das empresas de hoje com a competitividade, gente, que nós sabemos que existe, tá? A cada dia que passa, a competitividade aumenta muito. Essa pandemia, ela mexeu com muitas empresas aí. Nós temos um dado estatístico que diz o seguinte, que de 10 empresas que fecharam, baixaram as portas durante a pandemia, né, por ordem do governo, e o que aconteceu? De 10, 4 elas não vão mais retornar. Não retornam, gente. Não voltam. Fecharam, faliram definitivamente. Então, a competitividade, a crise econômica, são diversos fatores, gente, que atrapalham, que podem impedir de uma empresa crescer. Buscar alternativas para garantir a satisfação do cliente, tá? Buscar a satisfação, que é o que as empresas precisam, e evitar perdas de produtos, rupturas, olha essa palavrinha aqui, grava bem, rupturas e prejuízo. O que é rupturas? É quando realmente, gente, eu não tenho estoque suficiente para atender a demanda. Aqui, perda de produtos é quando eu tenho muito, está estragando, comprei mais do que devia. Ruptura é quando eu simplesmente, por não ter um controle, deixei faltar mercadoria, e prejuízos pelo fato de muitas vezes a gente acabar perdendo, vendendo mais barato. Por isso que nós falamos sobre custos semana retrasada, tudo custo logístico, lembram? É a forma do varejista garantir o bom funcionamento da sua empresa e assim bons resultados no final do mês. Porque, gente, pessoal, é claro, é lógico que uma empresa ela não está só para trocar dinheiro. O que é trocar dinheiro? Tá passando um produto para um cliente por preço de custo. Não existe isso. A empresa tem que estar ali com o objetivo de crescer, ter lucro. E aí o desafio de hoje. Portanto, é por meio da reposição de estoque que o varejista consegue melhorar suas ações. Ok, nós estamos focando em estoque, mas tem vários outros detalhes. A questão financeira de uma empresa é importante? Sim. Tem uma máxima que diz que a propaganda é a alma do negócio. Ok, pode até ser a alma, mas o coração de uma empresa é o setor financeiro, é o setor administrativo, é a gestão, tá bom? E aí, quando eu falo de gestão de estoque, a gestão de estoque ajuda uma empresa muito, tá bom? Às vezes comprou mais do que devia, vai sair dinheiro do teu caixa, que deveria ser usado para uma outra situação, mas você acabou comprando algo que já tem no estoque sobrando. Então, muito cuidado, gente, que vocês precisam se colocar como funcionários da logística e um dia até donos do seu próprio negócio, e aí atentem para esses pontos que nós estamos estudando aqui, que são totalmente relevantes,
ok? Olha só, a reposição contínua, ela pode ser gerenciada de 3 formas. Eu vou perguntar para você no exercício como pode ser feita como pode ser gerenciada a reposição contínua de estoque. Vamos lá? Em 3 formas: no varejo, tá? No fornecedor e no operador logístico. Vamos falar de um por um aqui? Pronto, vamos lá. No varejo, como é que funciona, professor, a reposição contínua no varejo? Muito simples. É um modelo tradicional em que o varejo calcula a necessidade e envia um pedido ao fornecedor. Muito simples. Trata-se do sistema tradicional de suprimentos, inventário. Sistema tradicional de suprimentos. Como assim? O inventário. O que é inventário? Vou já te explicar. Em que o varejo é o varejo que calcula as suas necessidades e envia seus pedidos diretamente para o fornecedor. Então, eu me coloco aqui como um varejo, como um supermercado. Um supermercado é um varejo, ok? Esse modelo de suprimento é onde eu, como gestor ou como responsável pelo estoque, eu vou ter um controle real do inventário do que eu tenho no meu estoque. Baseado nesse inventário, que é um levantamento minucioso de tudo, de todos os produtos que eu tenho na minha empresa, tudo. Precisa ter um controle muito rígido para isso, tá? Uma vez que eu vejo que um produto ele está acabando, eu farei o quê? A solicitação dele ao fornecedor. Quem é o meu fornecedor? São esses aqui. Então eu vou entrar em contato com eles. Muito simples. Ele só está dando aqui uma breve, né, bem breve explicação de que no varejo, em um supermercado, ele precisa ter um controle baseado no inventário. É no que ele possui de forma real e física dentro do seu estabelecimento, do seu estoque e assim por diante. No varejo, você precisa traçar, gente, uma previsão de demanda pelo consumo. Uma empresa que não sabe, gente, não sabe traçar uma previsão, é igual você quando está assistindo Jornal Nacional e aí vem aquela Coutinho lá e ela vem falar da previsão do tempo. Porque ela fez um estudo, análise meteorológica, etc, etc, etc. Ela consegue mensurar, dizer para os que estão assistindo, olha, a previsão de tempo é de pancadas de chuva em tal região. Por quê? Porque ela pesquisou. As empresas, elas precisam tentar traçar isso. É uma missão muito grande, sim, tá? Mas isso não acontece da cabeça, assim, eu acho, não, tá? Tudo isso é baseado, gente, na previsão de demanda e consumo. Você tem noção do consumo? Olha só aqui. Quando o negócio consegue trabalhar com uma previsão de demanda, adequada às suas necessidades, às vendas e a própria relação com o cliente são beneficiados. Ou seja, a empresa deve se adaptar de acordo com a demanda de seu público-alvo. Ok, gente. Aqui, como é que eu vou fazer um controle de reposição contínua na minha empresa se eu não tenho uma previsão de demanda pelo consumo? Eu não tenho. Fica perdido? Fica. Vai ter que aceitar a sorte. Entendeu? Mas empresas não trabalham com sorte, não. Vamos lá? Um exemplo aqui para vocês, bem claro, é a questão de panetones. Eu coloquei aqui. Por exemplo, um supermercado sabe já. Eu falo panetone, mas essas épocas, Páscoa, Natal, as empresas já têm noção, já têm uma previsão, tá, de demanda, de consumo, que proporcionará a elas a fazer uma demanda
de reposição de seu estoque. Digamos que o meu supermercado, tá? O meu supermercado, entenda bem, eu me coloco no lugar para estudar, por isso que eu sou muito enfático, se coloca no seu lugar. Eu sou dono do supermercado aqui no meu bairro e eu, pelo histórico que eu tive nos 2 anos anteriores, eu percebi que a média de venda de panetone aqui, eu trouxe a primeira vez um teste, primeiro ano eu trouxe um teste de 100 panetones. Dos 100 panetones, eu consegui vender 90. Vendi. Na época de Natal eu vendi. Quando virou o Natal, terminou o Natal, sobraram só 10 panetones. E esses 10 foram consumidos tranquilamente pelo pessoal que ao longo, né? Mas o foco máximo foi atender o que? O período natalino. E eu atendi 90 pessoas que compraram, ou 90 vendas, né? Não necessariamente pessoas, 90 vendas. Mas e aí eu tenho essa previsão. Aí no segundo ano caiu para o quê? Vamos lá, caiu para 85 ou para 80. Sobraram 20. Eu comprei 100, sobraram 20. Ok. No terceiro ano, você tira uma média. E aí você tem uma previsão de suprimento, porque você tem uma média, uma previsão de demanda, gente. Aí, ó, chocolate, aplica-se para muita coisa. Dia dos pais, dia das mães, né? Um exemplo aqui, o supermercado. Só para ficar muito mais clarozinho, eu trago essa imagem para vocês. Está aqui o meu supermercado, como eu te expliquei. Conforme eu tenho uma previsão de consumo por parte dos meus clientes, eu vou criar um pedido aos fornecedores para que seja abastecido meu estoque pela quantidade que eu já tenho previsão. E aí o fornecedor, que agora é esse aqui, ó, também o suprimento funciona por parte dele. Nesse modelo, o fornecedor recebe quem? Dos varejistas, tá? Os pedidos de compras ou uma programação. Da mesma forma, os fornecedores precisam traçar uma previsão de demanda de consumo de varejistas? Sim. Da mesma forma que eu, como supermercado, preciso fazer uma previsão de demanda de consumo, eu, fornecedor, preciso também ter esse controle no meu estoque, porque como é que eu vou atender os meus clientes se eu não tenho uma previsão de fornecimento, de venda? Compreendeste, gente? Para que não deixem eles sem mercadorias. Olha aí. Agora, volta, ó, volta. Então, vale tanto para o varejo, tanto pelo fornecedor e quanto para o operador logístico. A reposição contínua serve para todas as camadas de produção, até para o agricultor, gente. Ele precisa ter noção de uma reposição contínua. Poxa, se sou eu quem produzo, sou eu quem forneço a matéria-prima, cana-de-açúcar. O álcool é produzido através da cana-de-açúcar. Se eu não tenho uma boa produção de cana-de-açúcar, eu não vou fornecer. E essa produção tem que ser contínua. O que faz um agricultor colher e logo de imediato fazer a preparação do solo para plantar novamente? Porque ele entende que ele precisa ter uma produção contínua, né, de reposição, senão ele vai deixar os seus clientes com a mão vazia, tá bom? Olha aí, ó. E neste modelo as decisões são tomadas pelo operador logístico de acordo com parâmetros definidos pelo fornecedor e pelo varejista. Aqui ele já vai ter uma base do que todos os outros lá embaixo já consomem e ele vai traçar a sua previsão. O operador logístico são quem? Os responsáveis pelo produto ou serviço, desde a produção até a entrega do produto ao destino final, que é o seu cliente, tá bom? Aí nesse caso o operador logístico ele vai trabalhar não com o cliente, nós, mas com os fornecedores, distribuidores, ok? Vamos lá? Vantagens, pessoal, da reposição contínua
Isso vale para todos os setores, todos. Nós falamos semana passada de estoque, lembram? Lembram que eu falei, por exemplo, o Hemocentro, onde eles coletam sangue, coletam doações de sangue. Nós vimos o que? Vai faltar sangue. Se eles não se antecipam, não realizam campanhas de doação de sangue, nesses períodos onde eles já sabem que o consumo de sangue é muito maior, época de carnaval, de festa, por causa de acidente, por causa de tantas coisas, vai faltar e pode ser que pessoas possam morrer. Então é muito sério, gente. O estoque está presente em todas as atividades, ok? E essa reposição tem que ser planejada, elaborada, senão vai faltar. Vantagens. Eu vou perguntar para vocês aqui, lá no exercício. Quais são as vantagens da reposição contínua? Primeiro, redução de falta de produtos nas lojas. Então, é uma vantagem, sem dúvida. Vai reduzir falta de produtos quando eu faço essa reposição, ok? Mas como eu já falei, não é uma reposição da cabeça, assim, bora comprar isso aí? Não é assim. Tem ferramentas? Tem. Ok, gente? Vamos lá. Diminuição de estoques também, porque não vai acumular, não vai sobrar, não vai. Acaba até atrapalhando o estoque, né? Não vai ter um controle organizado. Menores custos logísticos, porque eu só compro conforme a necessidade. E previsão de produção, no caso dos fornecedores, quando ele faz uma ótima reposição contínua, ele vai ter uma previsão de produção. Tá chegando o final do ano, gente, vamos começar a fazer. Eu falei para vocês que eu morei lá em São Paulo, numa cidade chamada Ribeirão Pires. Nessa cidade, é a cidade onde tem muitas indústrias de panetone. Você anda na rua, lá na rodovia que passa do lado, é só cheio de panetone. Gente, eles começam a fazer isso quando? Janeiro, e já estão produzindo panetone. Professor, mas não vai estragar? Gente, eles têm uma química, aquele produto lá, que não estraga. Não estraga. Então, isso é fruto de uma reposição contínua organizada. Olha só, a reposição de estoque precisa ser rápida e eficiente. Não há sombra de dúvida. Rápida e eficiente. Depende diretamente de quem? Do envolvimento da equipe com essa atividade. Aí eu falo de quem? Gestores. Eu falo de um bom programa, de um bom software de gestão também. Eu falo dos próprios repositores. Eu falo dos próprios fornecedores e distribuidores. E assim termina a cadeia de suprimentos, vamos falar aqui, né? Supermercado, fornecedores, operador logístico. Aqui eu coloquei, por exemplo, a foto da Ambev. Ambev é a fabricante de cervejas, refrigerantes. Ela é um operador logístico e ela fornece o quê? A indústria para fornecedores locais, e esses fornecedores locais fornecem aos varejistas. Contanto que o assunto de hoje, né, que é reposição contínua, funciona para todos eles aqui. Aí eu trago aqui essa imagem para vocês, que foi uma imagem dos primeiros assuntos nossos, mas veja como tudo está linkado. A reposição contínua, ela gera esse ciclo aqui, ó. Quem trabalha com a matéria-prima tem que ter cuidado, o fornecedor, o fabricante, o distribuidor logístico, os lojistas, o consumidor final e assim por diante. Até o consumidor final tem que praticar a reposição contínua. E aí, um ajuda o outro. Uma vez que o consumidor ele tem que estar sempre fazendo uma listinha que a gente faz, a listinha de compra, ele vai ajudar o quê? A cadeia de suprimentos funcionar, e isso aí é o mercado. Isso é o mercado, tá bom? Em alguns varejistas, por exemplo, supermercados, gente, a reposição contínua, olha aí, ela é realizada diretamente pelo fornecedor do ponto de venda no supermercado. Ou seja, quem faz a reposição nas prateleiras são os seus próprios promotores. É interessante isso. Eu não sei se você já trabalhou, mas tem muitos, acho que tem um aluno que mora lá em Macaíba,
que ele é o Eri, né? O Eri, chamo de Eri, ele trabalha ali, já trabalhou como repositor de supermercado. Como é que é? Você não para um supermercado, você fica visitando vários supermercados aonde o produto que o fornecedor tem, né? Ele fornece para o supermercado. Vou dar um exemplo aqui. Leite, né? Eu represento várias marcas de leite. Eu forneço leite para vários supermercados. Muitas vezes, quem vai lá no supermercado, no corredor, organizar, gente, o produto é o promotor de venda do fornecedor, daquela marca de leite. Não é o pessoal do supermercado. Pode ser que em algum momento vá ser feito pelo supermercado? Tem. Mas, no geral, a responsabilidade de reposição contínua é do promotor. Ele vai visitando vários pontos. Ele tem uma rota, todo dia tem que visitar, abastecer, organizar, ajeitar, limpar às vezes, ok? E muitas vezes é ele, esse responsável aqui, que vai lá no depósito, olhar e vai dizer, olha, vai acabar, tá acabando aí nosso produto aí ele entra em contato com o próprio dono da empresa ou com o fornecedor e diz, olha, tá, o estoque tá baixo. Mas eles também têm esse controle aí organizado, tá bom? Aí eu coloquei aqui só um exemplo que eu, ontem mesmo, preparando a aula de vocês, eu peguei essas vagas de emprego de repositores só para exemplificar mais para vocês que é um cargo muito interessante para vocês terem experiência, gente, tá? Tem gente que pensa assim, pessoal, deixa eu abrir um parêntese aqui para conversar com vocês. Tem gente que pensa assim, professor, esse trabalho aí de repositor que fica indo em supermercado, expondo mercadoria, eu não quero. Gente, escuta bem, isso aqui faz parte da logística. Você está entendendo? É tão importante você ter experiência em várias coisas. Né? Você não é obrigado, né? Cada um tem a sua decisão. Mas acho tão. Se eu estivesse na praia, entrando na área, pegaria experiência com isso aqui. Maravilhosa. Um repositor é alguém que faz uma reposição contínua. Olha aí, Parnamirim, vaga, repositor, balcão de empregos, Parnamirim, porque esse site aqui, que é o Indeed, ele pega basicamente da região que eu tô, que eu moro em Parnamirim, então ele vai pegar de Parnamirim aqui. Então, gente, só para exemplificar que é uma atividade da logística também, essa reposição. E aí, gente, nós entramos em uma das ferramentas. Preste atenção agora. Terminou aquele conceito, nós já acabamos de falar de um conceito teórico do que é reposição contínua. Eu mostrei para vocês que ela é feita desde o varejista, fornecedor, do operador logístico, todos trabalham até o consumidor final precisa trabalhar com uma reposição contínua desde o estoque. E aí eu vou falar de uma ferramenta que trabalha muito forte com a questão da reposição, que ajuda a fazer uma reposição contínua eficiente, ok? O nome é gráfico dente de serra. Esse é um gráfico muito utilizado para representações de estoque, ok? Ou seja, temos como analisar o estoque máximo e estoque mínimo para um determinado produto e com isso podemos tomar algumas decisões. Ele tem esse nome justamente pelo formato de sua curva. Vamos lá, pausa, olhem para mim aqui e preste atenção. Já que estamos falando de gestão, de administração de estoque, como é que eu, agora que já entendo o conceito e a importância de uma reposição contínua de estoque, ok? Ficou claro? Professor, qual seria uma ferramenta que me ajudaria, como dono de uma empresa ou como gestor de uma empresa, a fazer esse controle, essa administração? E aí entra em ação o gráfico dente de serra. Por que tem esse nome dente de serra? Eu vou te mostrar aqui
mas em geral é por causa do formato que esse gráfico nos mostra, que parece com curva de uma serra. Ok, gente? Ó, aqui, tá aqui, ó. Ó, só um exemplo. Aqui, ó. Ó como ele vem aqui, ó. É tipo uma pirâmide, né? Mas não é uma pirâmide, não. É um dente de uma serra, né? Dente de uma serra, não é assim? Então, aqui um modelo, tá? Da curva dente ou gráfico dente de serra. Eu vou te explicar direitinho, tá? Mas eu vou já te mostrando aqui logo. Você percebe que ele possui duas linhas, tá? A primeira linha aqui abaixo ou embaixo fala é a linha do tempo, tá? Que pode ser dia. Aqui ele fez por meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Isso aqui é feito de forma manual, professor? Tem que fazer numa grande empresa? Não. Em uma grande empresa, eles não vão fazer de forma manual. Em uma grande empresa, eles possuem um bom software de gestão, tá? E ele automaticamente trabalha, ele tem uma inteligência artificial, ele vai dar dados concretos para uma grande empresa. Mas e aí, professor? Eu não trabalho numa grande empresa. Eu acabei de me empregar no mercadinho aqui e eles não têm noção. Aí você vai precisar fazer na mão, manual. E aí eu vou te ensinar aqui, vou tentar ao máximo deixar bem claro para você isso aqui. E no final vai ter um trabalhinho para você, tá bom? Primeira linha, tempo, meses, dias. Segunda linha, quantidade. Neste exemplo aqui, o tempo é meses e a quantidade ele colocou aqui 20, 40, 60, 80. Cada empresa tem a sua base. Pode ser 10, 20, 30, sei lá. Bom, e aí você começa a ver o seguinte: aqui em cima, 140 que está aqui, né? Nesse caso, é o estoque máximo. O estoque máximo que a minha empresa ela suporta é 140 unidades de tal produto, tá? E aqui é o estoque mínimo do produto. E qual é o estoque médio, professor? É só você dividir 140 por 2, dá 70. O estoque médio estaria bem aqui, ó, entre 60 e 70, bem aqui, ó. O estoque médio. Estoque máximo, quantidade, estoque médio e estoque mínimo. Isso aqui é feito por produto, tá, gente? Por produto. Sempre por produto. Se eu vendo celular, estoque mínimo do celular. Ah, mas eu vendo mais, eu vendo rádio, então estoque. Isso é feito por produto. Isso é para ter controle de estoque individual, ok? Bem pausadamente para você entender. Tempo, quantidade. Estoque máximo, estoque médio, estoque mínimo. Tempo. Tempo que eu tenho de consumo, tempo que eu tenho para reposição, talvez. E aqui, ó, você percebe que o estoque estava em 140, agora ele está descendo. Por quê? Ele está sendo consumido. Então, quando desce, é consumido. E quando a linha sobe, é porque está sendo ou houve a reposição. Então, sempre o estoque vai ter isso aqui, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Porque a ideia de estoque é comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Eu quero que você tente interpretar. A grande importância desse gráfico, curva dente de serra, é interpretação, não é cálculo, é interpretação. Então, eu quero que você interprete. Olhou para o gráfico, entendi, ó, tempo, quantidade máxima, média e mínima. Isso aqui é quando desce o consumo, quando há uma reposição. Beleza? Aqui, por exemplo, ele fala o seguinte, que durante os meses de janeiro até junho, ó, esse exemplo é bem básico. Ele está dizendo aqui que ele começou o mês de janeiro com 140, qualquer produto.
140 unidades. E ele foi se esvaziando ao longo dos 6 meses até zerar. E depois, em junho mesmo, houve uma reposição, voltou ao estoque normal e em dezembro terminou. Ele tem, lembra que eu falei para você que precisa ter uma previsão, uma leitura de consumo, de demanda, uma vez que eu tenho, ele abasteceu para o mês, para o semestre todinho. Se não for um produto perecível, ele se abasteceu. É difícil as empresas fazerem isso, difícil. Ninguém vai abastecer para 6 meses. Não vai ter estoque que aguente isso aí, porque não é só um produto, né? Ou até pode ser um produto, mas é só um exemplo para você entender. Agora eu vou te mostrar muito mais prático aqui. Olha aqui, ó. De novo, a linha do tempo, dias e meses, e a linha da quantidade, ok? Imaginem comigo aqui. Nós somos uma empresa. Olha o gráfico aqui, olha como ele vai embora, ó. Ele mexe. Você vê que ele nunca vai ser fixo igual tá aqui, ó, bonitinho. Você vai ver que ele vai ter mudança. Hora ele vai descer, passar essa linha, hora ele vai subir. Por quê? Porque existem imprevistos, existem situações da logística que vão acontecer e muitas vezes não vai deixar a coisa ficar bem certinho. Vamos na prática aqui. Neste exemplo aqui, o estoque máximo é 100, ok? Estoque máximo. O estoque médio é 50, é só pegar o estoque médio, dividir por 2, tá? E o estoque mínimo é 30. Só que nesse caso aqui, olha o que você percebe, gente. É leitura do gráfico. Que entre o estoque mínimo e o estoque médio, existe uma outra linha aqui, que está em vermelho, que é chamada de ponto de reposição ou ponto de suprimento. Como assim, professor? Vamos lá, calma. Olha aí, ó. Que desce é o consumo, que sobe é porque houve a reposição. Ok? Vamos com calma para você entender. O meu estoque é 100. Tá? Eu acabei de abastecer o meu estoque. E aí foi consumindo, foi vendendo, foi defendendo. Eu estou acompanhando o meu estoque, eu estou vendo que eu só tenho agora 50 unidades daquele produto. Opa, já está no estoque médio. Ok, tranquilo, tá? Tranquilo para mim. Só que vai vendendo, tá? E aí, o meu estoque chegou em 40. Quando o meu estoque chegou em 40 unidades de tal produto, é um sinal para mim, dono da empresa, varejista, fornecedor ou operador logístico, é um sinal que chegou o momento de fazer um novo pedido. Ou seja, esse ponto aqui ele é chamado também de estoque de segurança, que significa que é o momento que eu tenho como empresa para disparar um novo pedido. Tá? Se eu não tenho esse controle gráfico aqui, o que vai acontecer? Vai vender, vai descer, vai chegar no estoque mínimo, tá? E aí o que acontece? Vai acabar o produto. Por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre o ponto de pedido de reposição. É importante eu saber quando é o ponto de pedido de reposição. Mas tá bom, tá bem claro para vocês? Estoque 100 foi descendo, atingiu o estoque médio. Quando ele chegou a 40, opa, sinal de fazer um pedido. E o que é esse, bem aqui, ó, esse período aqui, gente, ó. Preste atenção. Esse período aqui, ó, quando ele atingiu o ponto de reposição, de ressuprimento, é quando eu vou fazer a ligação para a empresa. Esse ponto aqui, que está TR, é o tempo de reposição. E aí, cada produto, cada empresa tem um tempo de reposição. Pode ter produto que você vai ter entrega no outro dia. Pode ter produto que tem 10 dias, 30 dias, tempo de reposição. Cada produto tem um tempo de reposição, que vai desde o momento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que quando ele chegou ao ponto de reposição, eu liguei para a empresa, tá? Aí eu liguei para a empresa. Opa, chegou em 40, liga logo então. Então, liguei, só que a empresa demora um tempo.
Aí nesse tempo ele chegou no estoque mínimo, tá? E aí ele sobe, ó. Aí, ó, fiz a reposição, chegou no meu estoque material, chegou no meu estoque material, aí, ó, voltou para 100. Então é muito importante você saber qual é o tempo de reposição de cada material. Ok, professor. Desceu, tá? Fiz o pedido aqui, voltou para 100, mantendo aqui a ordem. Só que você vê que ele desce aqui. Por que ele desce aqui? No tempo de reposição, aconteceu um problema. A fábrica lá atrasou o pedido, greve dos caminhoneiros, e aí o meu estoque entra em um estado crítico. Ele desce o estado mínimo, ele desceu o estado mínimo e já está entrando já na falta. Pronto, chegou o pedido. Só que você vê que ele não chega mais aqui no estoque máximo. Por quê? Ele chegaria no estoque máximo se você tivesse, se ele tivesse chegado aqui, ó, nesse ponto de 30 unidades. Mas aí você consumiu mais do que o estoque mínimo. Então, ele não. Você pode até ter pedido aqui, ó. Aqui um exemplo: 30. Falta quanto para 100? 70. Então você pediu 70, ele voltou. Só que aqui ele desce, ele diminui. Então ele não está no estoque mínimo de 30, ele desceu bastante. Então quando ele é reposto aquele produto, ele não volta a 100. Então você vê que acontece vários intempéries, vários imprevistos dentro de uma gestão de estoque, de uma reposição contínua de estoque. Tem empecilhos, vários empecilhos. A importância, gente, o importante é você sempre manter um estoque ideal, um controle de estoque ideal para a sua empresa. Bom, e aí vai, ó, professor, eu não quero ter um estoque máximo. O estoque máximo, gente, é o estoque ideal para a sua empresa, né? E aí vai, ó, aí, e aqui de novo, olha, você vê que ele vai ter vários, e aqui nesse aqui, ó, ele desce, porque aqui realmente passou o prazo de entrega, o produto não chegou, e aí faltou produto na tua empresa, não vai ter tal produto, vai deixar de atender as pessoas, e isso aí é o que não deve acontecer. Sem esse gráfico aqui, gente, de reposição contínua, eu fico perdido dentro de uma empresa, tá bom? Então, o estoque de segurança, tá? Aqui, ó, ponto de reposição. Então, ficou claro? Estoque máximo, médio. Entre o médio e o mínimo tem o ponto de reposição, que é o ponto que eu tenho que ligar para um novo pedido, levando-se em consideração o tempo de reposição, gente, e os imprevistos que poderão acontecer. É melhor antever? É melhor se antever, tá bom? Esse é o gráfico, gente. Esse é o gráfico, como eu falei aqui, ó, é o gráfico utilizado para representação de estoque. Como eu te falei, tem muita empresa que faz por programa, mas muitas empresas têm que fazer manual. E você, como pequeno empreendedor, precisa saber, tá? Se você... Professor, o que eu faço, o que eu vendo, tem disponível em todo momento. Então, o que você precisa ter é um controle só de demanda, né? Um estoque que não venha deixar faltar dentro da tua casa, tá bom? Dentro da tua casa, não faltar um produto. Então, se você consome 10 latas de leite condensado para fazer brigadeiros, então esse é teu estoque máximo. Aí você vê que ele chegou no estoque médio. Entre o estoque médio e o mínimo, para você não parar a produção, você tem que saber qual é esse ponto de reposição aqui, tá bom, gente? Olha aí, ponto de reposição ou de ressuprimento. Quando os estoques ficam abaixo do estoque médio, foi aquele modelo que eu te falei, a empresa identifica e entende que um novo pedido deve ser realizado. O estoque médio de fraldas, um exemplo aqui prático, o estoque médio de fraldas descartáveis, tamanho P, de um supermercado, é de 100 pacotes. Esse é o estoque, tá? Médio, 100 pacotes. Quando o estoque chega abaixo desse nível, o
que eu falei entre o estoque médio e o mínimo, quando ele chega no meio termo aqui, é um sinal que deverá ser feito um novo pedido para a reposição de estoque. Nunca deixando chegar no estoque mínimo, porque o estoque mínimo é um risco muito grande. Estoque mínimo é um risco muito grande. Bom, ficou bem claro para vocês? E aí, gente, nós vamos falar agora sobre a determinação de ponto de reposição. É importante vocês entenderem, porque aqui é uma fórmula. Para mim calcular, gente, o ponto de reposição, qual é o meu ponto de reposição? Você vai usar a seguinte fórmula. PR, que significa ponto de reposição, você quer descobrir o PR, é igual C, que é o consumo normal, diário, vezes tempo de reposição, dias, mais o estoque de segurança. Então, essa fórmula aqui, ela é muito fácil de ser praticada. Você pode fazer em casa aí, tá? Para você calcular qual é o ponto de reposição. Olha aqui, exemplificando, para ficar bem claro para vocês. Uma loja de eletrodomésticos que possui um determinado produto, tá? Ele comercializa esse determinado produto, em média, 150 unidades por mês. Ele já tem uma base, olha, a gente vende 150 unidades dessa caneta aqui, bom? Que corresponde a 5 peças por dia. 150 por 30, 5 peças por dia. E o seu fornecedor, então, nós temos o quê? Nós temos já, tá, o consumo normal diário, que é de 5 peças, tá? O fornecedor demora quantos dias? 10 dias para entregar. Se você fizer pedido hoje, 10 dias. Então nós temos já o tempo de reposição, que é 10 dias. Só falta o estoque de segurança. Ó, sendo que seu estoque de segurança é de 75 peças. Ok? Estoque de segurança, 75 peças. Como podemos calcular o ponto de pedido? Eu quero saber qual é o ponto, qual é o momento que eu tenho que pedir. Muito simples, ó, resolvendo o problema. Está aqui a fórmula. PR é igual a 5 vezes 10, que é 5 vezes 10, 5 peças vezes 10 dias, dá 50, mais 75, que é o estoque de segurança. O PR, né, que é o ponto de reposição, é de 125 unidades. Dessa forma, olha aí, mantendo um estoque com 125 peças, a empresa ela consegue manter o seu estoque mínimo em dia, evitando uma falha no estoque. Isso aqui é absoluto? Não. Se chegar alguém agora na tua empresa, já eu quero comprar tudo, vai acabar, tá? Só que são exceções. No geral, tem que ser praticado isso aqui, porque quando eu pratico isso aqui, eu tenho um controle, voltando aqui, ó, um controle tranquilo do meu estoque, o que é o meu estoque médio, o que é o estoque máximo, quando é meu ponto de reposição, aqui, tá vendo? Quando é meu ponto de reposição, quando é o meu estoque mínimo, tudo isso é baseado em quê, gente? Baseado no histórico, em uma métrica que eu já tenho de procura, de venda de tal produto. Não é da minha cabeça, é uma média, é uma base. Professor, como é que eu acho uma base? Gente, você vai ter que fazer na prática, entendeu? Você nunca vai começar com o estoque máximo, o estoque começa com o estoque menor, e aí você vai evoluindo, teve mais procura, aí você vai começando a ter uma média de quanto deve ser o seu estoque, ok? E aí, gente, nós estamos terminando o nosso assunto aqui de hoje sobre reposição contínua do estoque. Eu quero te passar 2 trabalhos práticos, muito simples. Não é o exercício que vai ser enviado, é um exercício que você vai entregar para mim, professor, tá? Associando a teoria à prática. Vamos lá? Você vai calcular o que, gente? O ponto, tá, de reposição. Uma loja de calçados, digamos que você trabalha em uma loja de calçados,
que possui um tênis da marca tal, X. Sabe-se que a venda desse item é de 20 pares por dia. Você já tem uma média de 20 pares por dia. E o seu fornecedor demora 25 dias para entregar o produto. Sabe-se que a empresa mantém como estoque de segurança 80 unidades. Calcule o ponto de reposição. Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Tá bom? E vai me entregar. Eu quero que você exercite como é que se calcula o ponto de reposição. Outro trabalhinho. Agora eu quero que você represente lá no gráfico, tá? Dente de serra, a seguinte situação de estoque. É só você fazer no caderno mesmo, não tem problema, e vai bater uma foto e vai mandar para mim. O estoque máximo é 200 peças, o estoque médio é 100 peças, o ponto de reabastecimento é 60 peças e o estoque mínimo é 30 peças. Faz o gráfico e faz o dente de serra e me entrega aí. Vamos unir a teoria com a prática. O objetivo, meu povo, de tudo isso aqui é o quê? É ajudar uma empresa ou você como empreendedor a saber qual é o ponto para haver uma reposição contínua. Qual é a importância de fazer esse controle da reposição contínua? Será que eu tenho que comprar do jeito que dá na minha cabeça? Não. E se eu esquecer de comprar? Vai faltar. Reposição contínua ajuda na gestão de estoque. Falamos do gráfico lá, dente de serra, e falamos do tempo de reposição. Tá bom? 2 trabalhinhos para você fazer na sua casa, simples e prático, e me entregar. Tá bom? Então hoje você aprendeu sobre o sistema de reposição contínua de estoque, conceituação de reposição contínua de estoque, modelo de dente de serra, que é o gráfico, e determinação de ponto de reposição. Semana que vem, no 3º capítulo da série, vamos falar sobre estoques de segurança, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Gente, já vai estudando, pega o teu livro, não fica sem fazer nada, aproveita a semana inteira, vai estudando, estoque de segurança, vai para o Google. Teve uma aluna aí que até postou no grupo aí, assistindo no YouTube para reforçar o que o professor falou aqui. Maravilha! Fiquem à vontade, gente. Aprendam muito mais com outras fontes, tá certo? Galera, foi muito bom estar com vocês aqui, mas o último recado do coração é o exercício. Não esqueçam do exercício. É ele que vai computar frequência na sua pauta. Se você não fizer, não tem como saber. Então, gente, façam o exercício. Respondam. São perguntas simples, fáceis. Bom, parabéns para você que já está fazendo. Mas o pessoal que está deixando aí, está esquecendo, vamos levar a sério. Vamos voltar aos estudos, que a vida continua, gente. Os estudos não pararam e nós não estamos de férias, tá bom? Um ótimo final de semana não, né? Hoje é terça ainda. Uma ótima semana, bons estudos, que vocês possam aprender, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, galera. Me procurem, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.